Chegamos aí à última sessão do último livro. Nós que temos estudado já há algum tempo todo o livro de Apocalipse, já fizemos um trabalho de estudo bíblico, um comentário desse livro, às quartas-feiras, e agora, no sistema de sermões, temos reforçado e referendado o ensino da palavra do nosso Deus. Nós leremos hoje os 10 primeiros versos do capítulo 20. E eu convido você, então, a acompanhar a leitura que farei. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dado a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Oremos. Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração, nesse momento que vamos meditar na Tua palavra, para que ela possa não apenas fazer sentido a nós, mas nos moldar segundo o padrão que o Senhor espera de nós. Para que possamos de fato viver na Tua presença, como reinos e sacerdotes constituídos pelo próprio Cristo, para apresentar ao Senhor um sacrifício agradável dia a dia, até a volta do Senhor ou até o dia que o Senhor nos chamar. Fique conosco, fale conosco e use-me, apesar de mim mesmo, para o meu próprio bem, para o bem dos meus irmãos e irmãs e para a glória eterna do Teu santo e bendito nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, chegamos, portanto, aí na última sessão paralela do livro do Apocalipse, E a questão inicial nessa parte é sobre o dragão. Você que tem acompanhado e tem visto o desenrolar daquilo que é chamado de paralelismo progressivo, ou seja, as sessões cíclicas que está presente em toda a Escritura, você tem visto que na penúltima sessão, que dá uma ênfase sobre o juízo final, que também vai ser tratado aqui no capítulo 20, se você observar aí a partir do verso 11, foi dado um título aí na sua Bíblia, e muito provavelmente o título que foi dado é o juízo de Deus. Não é um outro juízo, está falando do mesmo e do único juízo final. Mas se você observou na penúltima sessão, nós encontramos o foco
do juízo final, aplicando sobre os agentes de Satanás. Nós sabemos que Satanás perde a sua função de ser o acusador. Isso fica claro lá no capítulo 12 de Apocalipse, e nos textos que lemos hoje na liturgia, quando Jesus diz que viu Satanás cair do céu como um relâmpago, e o fato que diz que Jesus então entrou e amarrou o valente. Então nós vemos isso, nós já vimos isso na Bíblia. E aí então Satanás, que está preso no sentido de não mais poder seduzir e enganar as nações, porque uma vez que Cristo venceu na cruz do Calvário, ele mesmo diz que foi-lhe dado toda a autoridade no céu e na terra. Então as nações que estavam a serviço de Satanás, e que próprio Satanás ofereceu a Cristo por ocasião da tentação de Cristo, falando, olha, se você prostrado me adorares, eu te dou todas as nações. Então, naquele momento inicial do ministério terreno, as nações estavam debaixo da sedução de Satanás. Mas quando Cristo veio, a sua primeira vinda, então, acaba, através do seu ministério terreno, tomando toda a autoridade que estava sob Satanás, e agora, conforme a aplicação e o cumprimento das profecias relacionadas ao Salmo 2, o ungido de Deus passa a reinar sobre tudo e sobre todos. Nesse sentido, então, Satanás preso, ele atua nesse mundo com a ação de 3 agentes que João nos apresentou aqui no livro do Apocalipse. O chamado besta do mar, que aponta para o poder governamental, sintetizado na figura do anticristo, que, segundo o próprio João vai dizer na sua carta, que já desde o primeiro século já havia muitos no mundo, e durante toda a história da humanidade, esse anticristo ele é representado por todo aquele governante que se levanta contra o padrão bíblico e o padrão das Escrituras, Inclusive hoje nós temos um punhado por aí. Diferente da perspectiva pentecostal, nós não estamos aguardando um líder mundial, mas nós tratamos a respeito de um sistema mundo chamado de besta do mar. Mar representa nações. Então, através de todo esse sistema governamental, independente do sistema econômico, da inclinação política, direita e esquerda, nós vemos que tudo isso está a serviço de Satanás para perseguir, oprimir e trazer leis injustas sobre os crentes. Não sei se você viu, eu até mandei lá no grupo da igreja hoje, um pouco mais cedo, a notícia que no dia, se não me engano, no dia 13 desse mês, mais um ataque do Boko Haram, que é um grupo jihadista, dos islâmicos, na Nigéria, todos relacionados a um grupo étnico chamado Fulani, ou Pel em francês, que é inclusive um dos grupos que nós trabalhamos lá evangelizando no período que estivemos no Oeste Africano. Esse grupo é um dos grupos mais radicais em relação aos cristãos. E nesse último dia 13, esse grupo invadiu lá uma região que estavam já refugiados alguns cristãos e mataram, se não me engano, 180 e poucos cristãos. Não sei se você viu a notícia que eu compartilhei lá com você. Então, até hoje, essa força governamental e religiosa se levanta contra a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, e mata os cristãos. Então esse é um braço de Satanás. O outro braço é a besta que emerge da terra, sintetizado ou fundamentado na figura do falso profeta, que também são vários. É muito comum você ouvir, principalmente os pentecostais, neopentecostais, tratar, o Papa é só mais um, dentre tantos que acabam se colocando no lugar de Cristo. Porque quando ele diz que ele é o representante de Deus perante os homens, ele deixa aquilo que a Bíblia diz, que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e portanto passa a ser um anticristo e consequentemente um falso profeta. Mas dentro do contexto evangélico, nós temos aí milhares de falsos profetas, por tantos e tantos pastores, líderes, bispo, apóstolo, semideus, que vão surgindo dentro daquele nicho chamado de evangélicos. Então isso refere-se a todo falso ensino bíblico, não apenas uma figura.
E o terceiro agente de Satanás é o próprio sistema mundo, de sedução, de prazer, de busca de prazer, de prosperidade, de sucesso e fama, que Apocalipse chama de Babilônia, a prostituta. E através desses três agentes, Satanás então está atuando nesse mundo, perseguindo de um modo mais direto a igreja. Mas aí isso termina na penúltima sessão. Nós vimos que a Babilônia cai, que o anticristo e o falso profeta, ou seja, a besta do mar e a besta da terra, são lançadas no lago de fogo e enxofre. E aí a grande questão que fica é, e o dragão? O que vai acontecer com o dragão? O que vai acontecer com Satanás? Então, só para nós caminharmos aqui, você que já tem nos acompanhado aí durante todo esse período, você sabe que o dragão, ele está atuando, apesar de preso no sentido de não mais enganar as nações, ele atua através dos seus agentes. Então a pergunta que surge é, como que ele age durante os 1260 dias, como é nos apresentado em Apocalipse, ou os 42 meses, ou os 3 anos e meio, que nós já vimos que se refere ao mesmo período. Como que ele age durante os chamados 1000 dias, que na verdade nada mais é do que um sinônimo também para os 1260 dias, para os 42 meses ou para os 3 anos e meio. Nós estamos falando do mesmo período. Nós estamos falando do tempo que engloba, não literalmente, mas simbolicamente, desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta. O que Satanás está fazendo nesse período? Como que ele age? Né? O que ele faz? E o que acontece com ele no fim, uma vez que nós já vimos que os agentes caíram. Então, tendo em vista a responder tais questões, a revelação, em mais uma sessão cíclica, ela recomeça a contar a história. E nessa recapitulação dos tempos, o apóstolo João, que é quem recebe a visão ou a revelação, registra sobre o que aconteceu enquanto o juízo final não é definitivamente aplicado. Ele volta a recontar a história e depois do verso 11 em diante ele chega de novo a tratar do juízo de Deus. Então ele está recontando o tema que ele relembra lá do verso 11 até o verso 15 do capítulo 20, que é o juízo final. Olhando para o contexto aqui, irmãos, então nós estamos chegando no final da revelação, do Apocalipse, e tudo caminhou de modo a motivar e fortalecer os verdadeiros crentes a permanecerem fiéis até o fim. Afinal de contas, o Cordeiro venceu, e aqueles que estão com ele também vencerão. Você se lembra muito bem do versículo chave aqui de todo o Apocalipse, que é Apocalipse 17, verso 14. Dá uma olhadinha lá comigo, para você relembrar. Apocalipse 17, verso 14, vai dizer assim: pelejarão eles, ou seja, os ímpios e os agentes de Satanás, contra o Cordeiro, e o Cordeiro vai fazer o quê? E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então é a vitória do Cordeiro e dos crentes, a vitória do Cordeiro e da sua noiva, como a igreja vai ser chamada aqui nos capítulos finais. Então é disso que nós estamos falando. É uma revelação que responde a todos os crentes de todos os períodos até a volta de Cristo. O que está acontecendo, qual que é o script de toda a história da humanidade até a volta de Cristo. E a luta que os crentes têm, apesar da responsabilidade de continuar guardando a palavra de Deus e guardando o testemunho de Jesus, ou seja, pregando o evangelho, que como já estudamos também, saiu vencendo para vencer. Então, enquanto a igreja é perseguida, o evangelho continua alcançando os seus eleitos. E justamente o final ainda não veio, porque Apocalipse nos responde que precisa completar o número dos eleitos. Por isso que você tem que pregar o evangelho. Né? Ninguém sabe quem são os últimos eleitos ainda que precisam ser alcançados. E o meio para alcançá-los é através da pregação da palavra de Cristo. Então, por isso que o crente sincero ele tem que estar envolvido com a obra missionária e com a obra de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Afinal de contas, somos sacerdotes, todos nós somos sacerdotes em Cristo,
segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o decurso da história mostra detalhes das lutas e das dificuldades, mas também assegura a vitória final. Na sessão anterior, como eu disse, é dito que os ímpios e os agentes de Satanás receberão uma justa punição quando chegar o dia, quando o dia final chegar. Mas, além da Babilônia, ou seja, a prostituta, da besta do mar, o anticristo, e da besta da terra, o falso profeta, a grande questão do capítulo 20 é o que acontecerá com o diabo, o chefão deles. O que vai acontecer? E aí, então, nesse contexto, o capítulo 20 vai tratar justamente disso. O foco aqui é o dragão. A história é recapitulada novamente, com novos detalhes, e conduzida para o registro da queda do diabo, juntamente com seus agentes. Foi o que você leu comigo, aqui em Apocalipse 19, verso 10. Vamos relembrar? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para onde? Para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta do mar, ou seja, o anticristo, como também a besta da terra, ou seja, o falso profeta. E o diabo, junto com esses, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Pastor, por que ele não trata de novo aqui da Babilônia? Porque a Babilônia era o sistema mundo, e como nós vimos nos capítulos anteriores, nunca mais existirá. Caiu, e esse sistema de mundo que nós conhecemos nunca mais existirá depois do fim, pois haverá um novo céu, uma nova terra, onde o sistema será o sistema de Deus reinando eternamente com o seu povo. Então vamos lá, alguns elementos novos, surgem, mas devem ser aplicados em harmonia com os elementos que nós já deciframos e que já são conhecidos. Nós estamos sem. Vamos mudar aqui para o laranja, o Fábio, para não ficar falhando. Alô? Ótimo. Então, para aqueles que conhecem as Sagradas Escrituras, reconhece que Satanás, primeiramente, perdeu a sua atividade de acusador. Você se lembra bem, irmãos, no registro das Escrituras, quando você vai para um dos primeiros livros, do período inicial da Antiguidade escrito, que é o livro de Jó, que é contemporâneo do período de Abraão, na terra de Ur, dos caldeus, você vê ali no início do livro de Jó, dizendo que os anjos constantemente apareciam, ou vinham até a presença de Deus, e ali os chamados filhos de Deus, que é assim que os anjos eram chamados, estava entre eles justamente Satanás. O diabo apareceu. E Deus ainda pergunta para ele, de onde você veio? Ele diz, fui dar uma voltinha na terra. E aí então, Deus pergunta, você viu lá o meu servo Jó? E o contexto diz que então, o diabo reclama diante de Deus que Jó era fiel tão somente porque Deus estava abençoando Jó com prosperidade. Que se Deus permitisse ele tocar tudo que Jó tinha, Jó blasfemaria. Então, a função de Satanás naquele período era de comparecer perante o Senhor para nos acusar. Essa era a função de Satanás. Isso fica claro quando no Novo Testamento é dito que ele é o acusador, mas que com a vinda de Jesus, ele perde essa função, porque uma questão lógica, se Jesus vem e paga pela nossa dívida, e como Paulo vai dizer aos Colossenses, envergonha Satanás na cruz do Calvário, ele não tem por que mais de me acusar e nem de te acusar. A ideia é simples. Se Satanás hoje comparecesse perante o Senhor e viesse me acusar diante de Deus, falou, você viu lá o que o Herbert fez? Aprontou mais uma. Jesus falou, mas eu já paguei pelo pecado dele, por que você está acusando? Então não há mais a função de acusador, porque o preço já foi pago. Com isso, a Bíblia diz que Satanás então foi lançado dos céus. Apocalipse capítulo 12 diz isso, você lembra muito bem, nós estudamos juntos. E foi lançado e vem com grande cólera para perseguir os descendentes da mulher, que são os crentes.
uma vez que a mulher é a igreja. E aí, então, uma vez que ele perdeu essa função de acusador, ele é lançado sobre a terra, e aí, então, vem perseguir a igreja através dos agentes que nós já estudamos, que é o anticristo, o falso profeta e a prostituta. Então, para aqueles que conhecem, então, as Sagradas Escrituras, reconhece que Satanás perdeu a sua atividade de acusador e perdeu a autoridade na terra, porque Jesus ganhou ela na cruz, quando da primeira vinda de Jesus. Ou seja, Jesus, em sua obra terrena e salvífica, amarrou e derrotou o valente. Né? Podemos ver alguns textos nesse sentido. Eu convido você a acompanhar comigo aí, Colossenses capítulo 2. Depois a gente volta aqui para Apocalipse, mas veja lá, eu citei agora há pouco, vou ler com você. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes o quê? Ressuscitados. Guarde esse ressuscitados aqui, porque depois você vai entender mais para frente. Então nós somos ressuscitados em Cristo na obra dele, mediante a fé. Ou seja, no momento da minha conversão, no momento que eu creio em Cristo, eu fui ressuscitado nele, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos espiritualmente falando, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando, ou seja, tirando os despojos, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs no desprezo, triunfando deles na onde? Na cruz. Então, a obra de Cristo despoja, tira o poder, a autoridade que Satanás tinha sobre as nações. É Cristo amarrando o valente e assumindo o controle de tudo. Nós vamos ver em Apocalipse dizendo que ele tomou a chave do inferno e da morte. Satanás não tem mais esse poder, porque a vitória de Cristo deu a ele autoridade no céu e na terra. Não que ele não tivesse antes, como o Deus soberano que é, mas na perspectiva salvífica. O pecado de Adão nos colocou em dívida com Deus e nos colocou debaixo de uma dívida que nos era prejudicial e que dava a Satanás a liberdade, inclusive, de nos escravizar. Mas Cristo nos libertou disso tudo. Um outro texto, Mateus capítulo 12, versos de número 28 a 29, que vai dizer assim. Mateus capítulo 12, 28. Que é o texto paralelo àquele que nós lemos de Lucas, né? Ele diz assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o quê? O reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Então veja, Jesus disse que o fato da sua primeira vinda, ele vir e aplicar a sua autoridade espiritual sobre os demônios, é sinal de que chegou o quê? O que está escrito aí, meu irmão? Se eu expulso, vou ler de novo para você. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o quê? E você vai ficar esperando vir um milênio, um arrebatamento secreto, para depois chegar um milênio, para Cristo reinar? Se ele já disse na primeira vinda que pelo fato dele expulsar e vencer Satanás, o reino já chegou? Você vai ficar com os infelizes que dizem que recebem revelações por aí, dizendo, vai ter um arrebatamento secreto, você vai ficar só sua cueca lá,
e depois vai ficar 7 anos no céu, nas festas das boas, depois volta, fica 1000 anos aqui para Jesus reinar em Jerusalém. Isso é a coisa mais absurda que o pentecostalismo ensinou à igreja da época. Cristo já venceu, meu amado. O reino de Deus já foi estabelecido na primeira vinda. Cristo já amarrou o valente e é por isso que o evangelho saiu vencendo para vencer, alcançando todas as nações. Não tem segunda chance. Quando Jesus voltar, ele vai voltar de um modo definitivo. Então a sua vida tem que estar aprumada com o Senhor hoje. Você tem que estar contado entre aqueles que se achegaram ao altar. Você tem que comer do livrinho e proclamar as verdades desse livrinho e ser achado entre aqueles que guardam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus agora. Não há expectativa, não, vai ter um arrebatamento secreto, se eu ficar, depois é só morrer em nome de Jesus que eu vou para o céu. Conversa fiada. Não tem base nas Sagradas Escrituras. Porque o fato de Cristo ter vencido Satanás e tantos textos no Evangelho declarando que Jesus os expulsou, e o texto que diz que na cruz do Calvário Jesus despojou os principados e a potestades, envergonhando-os na cruz, é característica, conforme ele diz aqui em Mateus 12, 28, de que o reino de Deus chegou. Nós já estamos no reino. Por isso Cristo te constituiu reino e sacerdote. Você é embaixador porque o reino já existe. Como nós sempre chamamos a sua atenção, não existe embaixador de um reino que não existe. Porque os embaixadores são nomeados a partir de um reino que existe. É a brincadeira lá, você pedir um terreno lá no Itamaraty para construir a embaixada do reino de Deus. Porque já que você crê que ele vai reinar aqui, você poderia ir lá pedir. Aí o cara do Itamaraty fala, tá, mas que reino que é? Você fala, não existe ainda. Vai vir. Meu amigo, se vai vir e o reino não existe, não tem embaixador. Só que a Bíblia diz que você é o quê de Cristo? Um embaixador. Ou você crê no que a Bíblia diz, ou você vai ficar louco seguindo essas parafernálias pautadas em novas revelações. Nós já estamos no reino. O reino não é visível a todos. Cristo mesmo vai dizer isso para Pilatos. Né? Se o meu reino for desse mundo, os meus ministros viriam aqui e já resolveram esse problema para nós. Mas o reino está dentro de nós. Mas a primeira vinda de Cristo já inaugurou aquilo que nós chamamos de reino de Deus, que um dia vai se tornar visível para tudo e todos, ao ponto de que toda boca confessará, todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus. Essa é a verdade bíblica. Então vamos lá, outro texto. Nós lemos, vou relembrar com você, Marcos 3, nós lemos na nossa liturgia, Marcos capítulo 3, verso 22 em diante, que diz, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que se espelha o demônio. Jesus então chamando-os ou convocando-os, lhe disse, por meio de parábolas, como que pode Satanás expelir a Satanás? É ridículo isso que vocês estão falando. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a terra. Jesus é aquele que veio, amarrou o valente, né? E por isso ele pode, então, nos libertar das mãos de Satanás e da escravidão do pecado que reinava sobre nós. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, referindo-se aos pecados e blasfêmias referidos ao Filho, não ao Espírito, que é o contexto que ele vai tratar aqui depois. Mas veja, todos esses textos apontam para o fato de que na primeira vinda de Cristo, ele veio estabelecer o reino de Deus e que ele venceu o diabo. Ele já amarrou o diabo.
Portanto, aquela prática também pentecostal e neopentecostal de amarrar o diabo, olha aí, você vai amarrar aquele que já está amarrado? Não há nenhum porquê. E mesmo sem dizer que a sua autoridade perto da autoridade de Cristo não é nada. Porque a sua autoridade é autoridade no nome dele. E se ele já disse que amarrou o diabo, você vai lá conferir o quê? O diabo já está amarrado nessa perspectiva que a Bíblia me apresenta. Por isso que então lá em Apocalipse capítulo 20 vai recontar a história e vai dizer que Satanás foi aprisionado, que é sinônimo aqui do amarrado. Voltando aqui para o nosso slide, né? Então, logo nesses versículos lá de Apocalipse, eu convido você a voltar para lá, capítulo 20, nós temos uma recapitulação focando na ação e na queda de Satanás. O texto, então, nos fala sobre os acontecimentos no milênio, ou seja, o acontecimento recapitulado, no mesmo 1260 dias, nos mesmos 42 meses, nos mesmos 3 anos e meio, ou como é chamado aqui de milênio. Refere-se ao mesmo período. Porque Satanás não vai ser aprisionado no futuro. Ele já foi amarrado na primeira vinda de Cristo. Então, quais são os acontecimentos que João vai recapitular aqui no capítulo 20? Primeiro, eu quero te chamar a atenção para algumas questões novas que foram apresentadas, né? Então é importante tratar aí dessas questões essenciais que foram apresentadas. Primeiramente, do verso 1 a 3, trata da vitória de Jesus sobre o diabo em sua primeira vida, limitando a autoridade. Jesus amarrou o valente. É disso que está tratando o verso 1 e 3. Do verso 2 a 3, quando fala do mil anos, ou do milênio, como alguns chamam, não pode ser entendido como um período distinto do tempo presente, pois trata do mesmo período em que os crentes viveram, reinaram e reinarão. Você vai ver aqui um jogo que João faz do passado e futuro, apresentando como uma realidade que já estava acontecendo nos dias dele, mas ao mesmo tempo seria futuro para os crentes que viriam depois dele. Observe aí no verso 3, principalmente. Lançou no abismo, fechou, pois, selo, para não mais enganar essas nações, até completarem os 1000 anos, porque já havia iniciado os 1000 anos, essa é a ideia. E aí depois, lá no final do verso 4, você vai ver assim, falando dos crentes, né? Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, os mártires cristãos, por causa do testemunho de Jesus, bem como da palavra de Deus. É sempre isso, desde o início, eu tenho chamado sua atenção. As características dos crentes é aqueles que guardam a palavra e o testemunho de Jesus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, modo de pensar, e nem a marca na mão, modo de agir. Tem nada a ver com marca da besta, do chip, tá bom? Fronte e mão direita, mão direita são ações, fronte, pensamento, modo de pensar. Quando você vai bater o Deuteronômio, diz lá, eu quero que você ponha a minha palavra entre os olhos, na sua fronte. Significa que o seu pensamento tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Eu quero que você tenha a minha palavra atada à sua mão direita, ou seja, os seus feitos. No capítulo 11 de Deuteronômio, ele vai usar a mesma expressão, só que ele diz assim, eu quero que você coloque a minha palavra no teu coração. Se a gente fosse fazer igual o judeu, entender isso aqui literal, o que eles fazem? Fazem lá, põe lá uma caixinha no meio da testa assim, os ortodoxos, com parte da lei de Moisés escrito, achando que aquilo era o que Deus havia mandado para eles. E aí eles fazem um filactério, enrolam uma fita no braço com a palavra de Deus escrita nela, atando na mão direita a palavra de Deus. Aí faz uma moldurazinha assim e põe com uma sigla que aponta para a lei de Deus e põe no umbral da casa. Deus não está falando disso, meu amigo.
Porque se fosse literal assim, eu quero ver o judeu, então, aplicar o Deuteronômio 11, que manda pôr a palavra de Deus no coração. Como que você vai fazer? Vai abrir o peito e vai colocar lá um exemplar da Torá? Não é literal. Pôr de frente, seja, põe a palavra de Deus na sua mente. A sua cosmovisão precisa ser segundo a palavra de Deus. Pôr a palavra de Deus nas suas mãos significa as suas ações têm que estar de acordo com a palavra de Deus. Se o seu modo de pensar e o seu modo de agir estão de acordo com a prostituta, com a Babilônia, você já recebeu a marca da besta. É disso que a Bíblia está falando. Porque os crentes se escondem atrás de... eu não vou pôr chip na mão direita, porque aí eu não vou receber a marca da besta. Se fosse isso, seria muito fácil. Agora, esse mesmo crente que diz que não vai pôr um chip na mão direita porque acha que é a marca da besta, é o crente que não paga as contas, que fala mal de todo mundo e que vive uma vida de mau testemunho miserável. Na verdade, esse aqui já recebeu a marca da besta. Por não viver de modo casto, por não viver de modo fiel, por não viver de modo santo, por não viver de uma maneira que glorifica o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tudo bem? Então, quando nós olhamos aqui, falando do verso 4, está falando dos crentes verdadeiros, que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca no modo de pensar, no modo de agir. E veja, e viverão, está escrito aí? Ou viveram? É com AOTIL ou com AM? Então, viveram. Viveram e reinaram com Cristo os 1000 anos. E depois, lá na frente, ele vai dizer que eles viverão aí no futuro com o Senhor. Veja aí no final do verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Conforme você vai convertendo, você vai reinar com Cristo. Mas aqueles que já estavam, viveram, aqueles que morreram e foram decapitados, já viveram e já reinaram, passado. Porque não é um período futuro, irmãos, é algo que está acontecendo agora, ou desde a primeira vinda de Cristo. O 1000 anos já está sendo realizado. Nós não estamos aguardando o início dos 1000 anos. Satanás já foi amarrado na primeira vinda de Cristo. O reino já foi inaugurado porque Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, já venceu Satanás na sua primeira vida. Portanto, agora nós estamos vivendo e reinando. E aqueles que vão se convertendo, ou que se converterão ainda no futuro, vão viver, ou reinarão e viverão com Cristo o restante dos 1000 anos. 1000 anos aqui se trata do período que nós estamos vivendo. Ficou claro aqui? Caminhemos. Um outro termo que é importante você lembrar aí é a questão da primeira ressurreição que trata aqui no verso 5. Né? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Ele está falando dos descrentes. Essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é aquela que você estava morto nos seus delitos e agora ele te deu vida. Lembra lá de Colossenses que nós lemos? Que nós somos batizados em Cristo e ressuscitados nele, e que agora os nossos pecados e delitos foram perdoados. É a mesma coisa que Efésios capítulo 2, verso 6 vai dizer, que em Cristo nós somos ressuscitados nele. A primeira ressurreição trata do fato que eu estava morto nos meus delitos, nos meus pecados, eu estava morto espiritualmente, e quando eu passei pelo novo nascimento, que João vai falar, que é a conversão, eu fui ressuscitado espiritualmente. Quem ressuscita espiritualmente vai reinar com Cristo no período que estiver aqui. E não passa pela segunda morte. Veja aí o verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, ou seja, os que se converteram, os que passaram pela conversão, sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. O que é a segunda morte? Vá comigo lá para o verso de número 14, do mesmo capítulo 20 aqui. Nós não lemos, mas só para você entender o que é a segunda morte. Então o verso 14 diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Ou seja, ser lançado para dentro do lago de fogo
e enxofre, esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quem foi alcançado pela graça de Deus, ou seja, passou pelo novo nascimento, pela primeira ressurreição, não vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É disso que ele está falando. Tudo bem? Então, segunda morte aí refere-se à condenação eterna. Feito relembradas essas questões, irmãos, então vamos lá. O que ele começa a recontar sobre o período do milênio? Quais são os acontecimentos do milênio? Primeiro, Jesus amarra o valente. Na visão aqui, um anjo vem com uma grande corrente, aprisiona Satanás, lança num abismo, põe selo sobre ele. Mas isso aponta para o fato de que Jesus amarrou Satanás. É isso que está acontecendo. Então, a visão de João aponta para a realidade histórica da vinda de Jesus Cristo e da sua vitória sobre Satanás. Vitória essa, seja vinculada na tentação no deserto, quando Jesus vence Satanás lá na tentação, ou no seu ministério terreno, quando ele expulsa os demônios e faz milagres, exorcismo, e principalmente a vitória de Cristo na cruz, que amarra definitivamente, toma a autoridade de Satanás definitivamente. Apocalipse capítulo 1 vai dizer que ele tomou, né, das mãos do diabo a chave do inferno e da morte. A obra de Jesus Cristo deu a ele, portanto, toda a autoridade sobre as nações. Mateus 28, Salmo 2. Impedindo que Satanás acuse, não tem mais como acusar os crentes, ou engane as nações, como é dito aqui no capítulo 20. Então, quando o dragão, que o texto vai dizer, que é a antiga serpente, o diabo, Satanás, ele é preso, ele fica impedido de enganar as nações. Assim, o santo evangelho que saiu vencendo para vencer, alcança todos os povos, raças, línguas e nações, como o Apocalipse diz. Então, o primeiro acontecimento que é recapitulado no milênio é que Jesus venceu Satanás na cruz. Jesus amarrou o valente. Por isso que em 1 João capítulo 5, verso 19, diz que todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, todo aquele que passou pela primeira ressurreição, todo aquele que foi convertido por Deus, Satanás não pode mais te tocar. Cristo já venceu por você. Da mesma forma que os 70 foram enviados para pisar serpentes e escorpiões, e nós vemos isso aqui, né, na relação dos selos, que as serpentes e os escorpiões não causam dano para nós, só causam dano sobre aqueles que adoram a besta. É a ideia de que a ação de Satanás, o aprisionamento de Satanás não tem mais domínio sobre os crentes. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que João vai registrar no acontecimento aqui do milênio. Além de Jesus, então, amarrar o valente, o reino é estabelecido. Nós vimos isso lá em Mateus, e aqui na visão do verso 4, quando diz, vi também tronos, e nestes sentaram aqueles os quais foi dada a autoridade para julgar, que nós já sabemos que são os 24 anciãos, né, e os seres viventes lá do início do Apocalipse. Então nós vemos que o reino já foi estabelecido. Como vimos, o fato de Jesus ter amarrado o diabo indica que o reino chegou. A visão de João no verso 4 corrobora para isso quando ele diz, vi tronos. Se há tronos é porque há reino. Então o trono simboliza a autoridade, mas de um modo mais claro no contexto indica o reino. Nós sabemos que a obra terrena de Jesus garantiu toda a autoridade no céu e na terra. Como ele diz na cruz, está consumado. Veja comigo Apocalipse capítulo 1, verso 18. O que ele fez na sua primeira vida? Apocalipse capítulo 1, verso 18, nos diz assim. Vou ler o 17, tá bom? Quando vi, caí a seus pés como morto. João falando quando viu Jesus. Porém, ele pôs a mão sobre mim, a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Para deixar claro que é Cristo. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho aqui agora as chaves da morte e do inferno. Então, aqueles que pensam, como os católicos ensinam, que
o céu é o reino de Deus e o inferno é o reino do diabo, a Bíblia não diz isso, muito pelo contrário. O texto de Apocalipse 20 diz que Satanás vai ser lançado, né, no lago de fogo e enxofre, junto com o inferno, junto com a morte, junto com a besta do mar e junto com a besta da terra. Então esse lugar de condenação eterna não é o reino de Satanás. Satanás não tem reino nenhum, muito pelo contrário, ele já foi derrotado na cruz do Calvário. É Jesus que tem toda a autoridade, ele tem as chaves de todas as coisas. Então o reino não é visível. Dá uma olhada comigo lá em Lucas, capítulo 17. Como Jesus vai dizer, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que pegou 3 medidas de fermento e colocou na massa, né? E sem estrondo nenhum, dali a pouco a massa toda está levedada. É um avanço invisível, irmãos, é um avanço que a gente não percebe, mas o reino de Deus está avançando. Lucas capítulo 17, verso 20, nós temos a seguinte questão. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós. Todos aqueles que foram alcançados pela graça salvífica de Cristo e nasceram de novo, passaram pela primeira ressurreição, sabem que o reino de Deus já é uma realidade. Já sabe que estamos vivendo com Cristo, que venceu e que é o nosso Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que, portanto, fomos constituídos embaixadores dele, com a missão de proclamarmos o seu evangelho. Então, a segunda coisa que João reconta no início do capítulo 20, que trata de todo o período, primeiro, o valente foi vencido, foi amarrado. Segundo, o reino foi estabelecido. O terceiro ponto, irmãos, que eu quero chamar a sua atenção, voltando aqui para Apocalipse capítulo 20, é que esse período vai ser um período de perseguição e colheita. Aquilo que Apocalipse já nos ensinou. Com a abertura do primeiro selo, você tem um período do avanço do evangelho. Mas a partir do segundo selo vem a perseguição. Vem as privações, vem a fome, vem as lutas, vem a perseguição de Satanás, vem uma série de dificuldades, inclusive o martírio. Então, João vai relembrar toda a história, falando do mesmo período, e diz: Jesus amarrou o valente, o reino chegou, por isso que o evangelho sai vencendo para vencer, e as pessoas se convertem. Até a primeira vinda de Cristo, somente o povo de Israel, o povo judeu, era alcançado propriamente pela graça, com alguns poucos indivíduos durante toda a história do Antigo Testamento. Mas depois que Cristo morre, já na primeira pregação do Evangelho, através dos apóstolos, cheios do Espírito Santo, o texto bíblico diz que quase 3.000 pessoas se convertem numa tacada só, representante de várias nações. E aí o livro de Atos vai mostrando o avanço do Evangelho, ao ponto de Paulo dizer que no período dele o Evangelho chegou no mundo todo. O avanço do Evangelho, é disso que trata. Então, é um período de colheita, pessoas de todas as nações sendo alcançadas pelo Evangelho, mas ao mesmo tempo um período de perseguição. Veja aí o que diz o verso 4. Eu vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e vi ainda as almas de quem? Dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Então, João vai relembrar que é um período de colheita, porque nós sabemos que o reino de Deus foi estabelecido, mas ao mesmo tempo é um período de martírio, é um período de perseguição, é um período onde crentes serão perseguidos e mortos, decapitados, por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Se você se mantém fiel ao Senhor, meu irmão, há uma grande probabilidade de você ser alvo de perseguição. Então, além do reino, o verso 4 também diz que João viu as almas dos crentes que sofreram perseguição e martírios, os decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Os crentes que receberam a marca de Deus ao invés da marca da besta, que viveram de um modo fiel e santo em seu modo de agir e pensar, ou seja, fronte e mão, serão alvo
da perseguição, mesmo sabendo que o diabo está preso, porque ele faz a perseguição, como nós já sabemos, por meio dos 3 agentes. Veja a ênfase do tempo verbal, né? Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, é algo que está acontecendo. Já o verso 6 é um paralelo, ele reconta de novo a mesma história, que aponta para os que são convertidos. No verso 4 ele fala dos convertidos, é aqueles que não adoraram a besta e não receberam a marca da besta. No verso 6 ele vai falar dos crentes, que é aqueles que passaram pela primeira ressurreição. Esses não serão condenados à condenação eterna, e como sacerdotes e reinos ou embaixadores, por isso vão reinar com Cristo, é a ideia do final do verso 6, como embaixadores, servirão a Deus e reinarão com Cristo nesse período. Tratando ainda sobre a questão da perseguição e colheita, no verso 7, o tema da perseguição aqui é mais detalhado e aponta para a peleja de Gog e Magog, que na verdade é mais um símbolo de ímpios, da mesma forma que foi um símbolo falado ao Armagedon, da mesma forma que foi um símbolo falar que a besta do mar vai reunir os ímpios como a areia do mar para vir perseguir o cordeiro e o exército que está com ele, ou seja, aquele que está no cavalo branco e o exército está com ele. Então tudo isso são símbolos, seja Armagedon, seja Gog e Magog, são termos lá do Antigo Testamento que apontam para nações ou governos ímpios que se levantam contra os crentes durante a história. Então é um período que haverá grande perseguição. É lógico que quando for chegando mais perto do final, isso vai intensificar. Mas, se os primeiros cristãos já foram perseguidos e mortos, mais perto do fim isso vai aumentar. E às vezes fala, mas parece que não está aumentando. Como eu te disse agora há pouco, dia 13 desse mês de junho de 2025, 188 ou 182 irmãos nossos foram mortos agora, na Nigéria, em perseguição. O grupo mais perseguido no mundo hoje, irmão, século 21, são os cristãos. É só você pesquisar que você vai chegar a essa conclusão, você vai ver esses números. E vai aumentar. Porque, afinal de contas, não só o número dos eleitos precisam ser suprimidos, mas o número também dos mártires. Lembra que nós estudamos isso lá no capítulo 5, 6? Então, isso vai acontecer. Refere-se então, irmãos, aqui a todo o período e toda perseguição, opressão e martírio contra os crentes promovida por Satanás e seus agentes durante todo o período que estamos vivendo. Desde Estevão, o diácono Estevão, lá de Atos, né, que foi o primeiro mártir cristão, até o último eleito, que será martirizado. Nesse período de perseguição, por conta da soltura de Satanás, que estava seduzindo as nações, agora não pode seduzir mais, mas vai voltar a seduzir as nações, você vai ver que a apostasia final também vai aparecer, como o apóstolo Paulo já nos indicou lá nos seus escritos na carta aos Tessalonicenses. Muita gente vai abandonar a fé cristã, porque vai voltar a ser seduzido, enganado por Satanás. Por isso que você tem que estar firme em Cristo Jesus até o fim. E o último ponto, irmãos, dessa recapitulação dos acontecimentos do milênio é a derrota do eixo do mal. Né? Jesus começa esse período amarrando Satanás, a igreja vai crescendo, né? Período de colheita, aquela coisa toda, mas também de perseguição, o reino vai avançando, vai alcançando, e chega no final, Satanás, da mesma forma que a besta do mar, a besta da terra e a Babilônia foram vencidos definitivamente, e juntamente com todos os ímpios que adoraram a imagem da besta, receberam a marca da besta, também o dragão será definitivo. O verso 9 vai dizer que eles marcharam pela superfície da terra, sitiaram o acampamento, isso são símbolos, né, irmãos? Da mesma forma que lá no Antigo Testamento os inimigos faziam isso diante do povo de Israel, isso aqui não é literal, de novo, tá? Por isso que a guerra do Irã aí é só mais uma guerra, não fica preocupado, porque o Israel de Deus são os crentes, e não o povo que está lá
hoje. Os judeus estão lá. Alguns, obviamente, que creem no Messias, fazem parte do Israel de Deus. Mas cuidado para você não confundir aí, né, 6 com meia dúzia, né, porque parece, mas não é, tá bom? Então, o símbolo usado aqui eram as guerras do Antigo Testamento, quando os inimigos sitiavam o povo de Israel. Então marcharam pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Mais uma vez ele está recontando a história da vitória final do Cordeiro sobre todos os inimigos do povo de Deus. Então o verso 9 diz que desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Todos os ímpios, seduzidos por Satanás, como nós já vimos na sessão anterior, serão alvos da condenação. E o verso 10 vai dizer que o próprio Satanás, o diabo, o sedutor deles, de todos os ímpios, foi lançado para dentro do lago de fogo, onde já encontrava os seus aliados, a besta e o falso profeta. Como já disse, a Babilônia como sistema mundo já não mais existirá. Portanto, o último evento aí antes do juízo final, né, que já entrando no juízo final, porque aqui é a condenação, do recontar dos acontecimentos do milênio, Jesus amarra o valente, estabelece o reino, há um período de colheita simultâneo a um período de perseguição, mas no final, Cristo vence definitivamente e aplica uma derrota definitiva para o eixo do mal, para o dragão, para a Babilônia, para o anticristo, para o falso profeta e para todos aqueles que amaram mais as trevas do que a maravilhosa luz. A derrota então de Satanás, seus agentes e os seduzidos dos 4 cantos da terra, ou seja, todos os ímpios, serão agora atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Muito bem. E daí, pastor? Qual é a conclusão disso tudo? Vamos lá. Então, de um modo resumido, nós vemos o capítulo 20 de Apocalipse recontar a história do período total entre a primeira vinda de Cristo e o seu retorno glorioso. Vemos que o reino é estabelecido e começa a crescer e alcançar todas as nações, pois o valente foi deposto, preso e impedido de enganar as nações. O rei, Jesus, com toda a autoridade, aplica a primeira ressurreição sobre os seus, ou seja, converte os seus, e estes são constituídos reino e sacerdote, e o ciclo vitorioso do evangelho continua progredindo. Porém, a perseguição vem sobre a igreja através da ação dos agentes de Satanás e dos ímpios que foram seduzidos e receberam a marca da besta. Nesse ciclo, então, de colheita e perseguição, o eixo do mal tem lutado constantemente contra a igreja, mas essa continua vivendo e reinando com Cristo, servindo e adorando a Deus, como aqueles que guardam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, até que o número dos eleitos e o número dos mártires se completem. Quando isso acontecer, então virá o fim. Cristo voltará em muita glória, pelejará e julgará com justiça e verdade, derrotará definitivamente a Satanás, seus agentes, e todos quanto amaram mais as trevas do que a luz, enquanto que receberá para si aqueles que ele mesmo chamou para a sua glória. Ótimo. E aí, 2 questões. Primeira, para você estar contado entre aqueles que vão receber essa vitória final, você tem que ter passado pela primeira ressurreição. Ou seja, você tem que ter nascido de novo. E esse nascimento não vem da carne, não vem do sangue, nem vem da vontade do homem. É segundo a ação do Espírito Santo de Deus. Então a pergunta é, você já passou pela primeira ressurreição? Você já foi convertido? Você já se arrependeu dos seus pecados? Teve fé em Cristo e confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? E como ressuscitado, você tem vivido uma vida que glorifica o seu Senhor? Você tem guardado a palavra de Deus e o testemunho de Jesus? Você tem vivido como um cidadão do céu? Ou você tem vivido como um inimigo da cruz de Cristo? Porque estar na igreja não te assegura nada, viu, meu irmão? O fato de andar com a multidão, mesmo nos dias do ministério terreno de Jesus, não garantiu a salvação para ninguém.
O cara comeu do pão, comeu do peixe que foi multiplicado, mas continuou indo para o inferno. Somente aqueles que passaram pelo novo nascimento desfrutaram da verdadeira recompensa conseguida e angariada pelo próprio Cristo e aplicada sobre aqueles que creram. Então a grande pergunta que você tem que fazer, diante dessa realidade que João está nos apresentando em Apocalipse, é: eu sou convertido? Ou eu estou convencido? Eu estou na multidão? Ou eu sou um verdadeiro discípulo de Cristo? Eu sou só um amigo do Evangelho? Ou o Evangelho está em mim? Eu estou no átrio? Ou eu estou no altar? Lembra que o texto diz que só vai ser medido quem está na adoração, quem está no serviço a Deus. Quem está simplesmente assistindo, vendo a banda passar, isso aí não vai. Você foi contado entre as duas testemunhas que têm atormentado o mundo com a pregação do Evangelho? Ou você não faz diferença? Você tem representado a Cristo como sacerdote dele nesse mundo? Ou vir adorar e servir a Ele é um peso para você? Essa é a grande questão que você tem que responder na sua vida, meu irmão. Porque tem gente que segue a igreja por tradição. Ah, meu pai era, minha mãe era, minha família era, meus parentes são. Mas não por convicção, não porque foram alcançados definitivamente pela graça do Senhor Jesus. E essa pergunta só quem pode responder é você, né? Porque nenhum outro homem consegue ver o coração. A gente pode até ver os frutos, mas alguns frutos a gente sabe que são enganosos, né? Então quem tem que responder essa pergunta é você. E a segunda, que eu já até mencionei aqui, é: você tem vivido e reinado com Cristo enquanto o reino avança? Enquanto o evangelho que saiu vencendo para vencer avança? As pessoas que te olham, falam para você: você é um representante de Cristo. Cara, você é o reino aqui. Você é sacerdote. Você tem vivido de acordo com aquilo que Cristo nos constituiu como reino e sacerdote? Ou o seu jeitão de viver tem demonstrado que você já recebeu a marca da besta? O seu modo de pensar, o seu modo de agir reflete quem? O seu alvo, seus planos, o seu modo de viver, o seu objetivo de vida, revela o que a respeito de você? Quem é o seu Senhor? Quem é o dono da sua vida? Você está disposto a morrer por Ele? Ou só é bom estar na igreja porque nós vivemos num país que não há perseguição e, de certa forma, você está aqui procurando a bênção de Deus, ou a prosperidade que Ele pode te dar, porque alguém te falou isso, ou te apresentou um falso evangelho e você acredita nisso? Agora, se a resposta for: não, eu passei pela primeira ressurreição, então a outra que fica aí agora: se você tem vivido então como alguém que já foi alcançado, alguém que é convertido, você tem reinado com Cristo? Se não, irmãos, o tempo de se consagrar e buscar a presença de Deus é hoje. Porque o dia final se aproxima. A palavra do Senhor já nos deu todos os indicativos de que o período histórico está no fim. Os 4 grandes impérios já foram. Estamos vivendo aí o final do período dos 10 artelhos e, quiçá, o período do chifre pequeno. Não resta mais nada depois disso. Todos os indícios apontam para o fato de que Jesus está às portas do seu retorno glorioso. E você não pode negligenciar todos os sinais. Mas muito pelo contrário. Você tem que considerá-los, e muito mais que isso, você precisa responder se Jesus de fato é o Senhor da sua vida, se Ele é Senhor dos senhores, se Ele é Rei dos reis sobre a sua existência. O meu desejo, irmãos, é que nós sejamos
não membros de igreja, você sabe muito bem disso. Mas o meu desejo é que nós sejamos discípulos e que vivamos de modo a glorificar aquele que nos salvou. Se essa já é a sua realidade, louvado seja Deus. Sirva ao Senhor mais e mais. Lembre que você tem que ser encontrado vigilante, atuante, operante, vivendo e servindo ao Senhor com todas as suas forças. Agora, se você ainda não está nessa turma, irmãos, o tempo está perto do fim. Fale com Deus no seu coração, se arrependa dos seus pecados, fale com o Senhor. Se você quiser, você pode procurar um crente maduro para se confessar e pedir ajuda. Se quiser, você pode marcar comigo, nós vamos marcar um horário no gabinete, nós vamos orar juntos, buscarmos o Senhor juntos. Mas não se engane, irmãos. Quem não tiver a marca de Deus, não vai. Porque é isso que a Bíblia categoricamente nos revela. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos sustente. Amém?